Olá, meu nome é Carolina. Dando continuidade às nossas aulas sobre dengue, hoje vamos falar de algumas particularidades de pacientes com problemas cardiovasculares e que usam antiagregantes plaquetários ou antitrombóticos. A dengue é uma doença aguda e ela tem tratamento prioritário. A conduta, o fluxo deve seguir a classificação de risco. Nos casos de pacientes com problemas cardiovasculares, o monitoramento desse paciente tem que ser mais frequente. Então é preconizado mensuração da pressão arterial pelo menos a cada 4 horas, lembrando que uma hipotensão é uma pressão arterial sistólica menor do que 100 em pacientes que são hipertensos. Monitoramento da perfusão periférica também a cada 4 horas no mínimo. A monitorização da presença de congestão pulmonar com dispneia, utilização de musculatura acessória ou presença de estertor crepitante tem que ser observada, monitorada de perto e a hidratação revista e recalculada. O débito urinário ele tem que ser monitorado no mínimo a cada 4, 6 horas no paciente com problema cardiovascular. Além disso, em pacientes críticos, o catéter vesical de demora deve ser instituído para aferição da diurese de forma mais precisa. O Manual do Ministério traz algumas considerações sobre o que é considerado comum e o que a gente tem que ficar em alerta. Para pacientes com dengue e comorbidades, a hidratação é indicada. A hidratação é a administração rápida de volume, que varia de 30 a 60 minutos. A ressuscitação volêmica, ela é em um período pré-determinado, de 12 a 24 horas. A manutenção é em pacientes normotensos, e esse volume é de 12 a 24 horas também. No caso de pacientes com comorbidades cardiovasculares, cada classe de paciente vai ter uma indicação, conforme o slide a seguir. Os pacientes com insuficiência cardíaca são classificados em classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Conforme essas classes, a indicação da reposição volêmica. Classe funcional 1, a hidratação conforme descrito anteriormente como classificação de risco, 60 ml por quilo por dia. Na classe funcional 2, a gente tem dose de 15 ml por quilo até 30 minutos, repetindo essa etapa até 3 vezes, com rigoroso monitoramento clínico. Classe funcional 3, esse paciente recebe uma reposição volêmica de 10 ml por quilo até 3 vezes sob rigorosa monitorização clínica. Todo paciente que tem problema cardiovascular, que recebe volume, precisa ser monitorado de forma mais constante. Classe funcional 4, esse paciente ele deve ser internado em uma terapia intensiva para receber o volume e ficar sendo monitorado de forma mais imediata e frequente. Em pacientes que usam antiplaquetários ou antitrombóticos, a gente tem que ficar prestando atenção em sangramentos espontâneos. Se o paciente chegar com sangramento espontâneo, a medicação deve ser suspensa e o paciente encaminhado à internação. No caso das plaquetas entre 30 e 50 mil, o paciente deve ser encaminhado para a internação sob monitoramento. A plaqueta deve ser monitorada diariamente e a suspensão da medicação como conduta clínica, se retira ou não a medicação antitrombótica ou antiagregadora plaquetária. No caso das plaquetas abaixo de 30 mil, a medicação deve ser suspensa. A monitorização plaquetária diária deve ser mantida e o paciente deve ser encaminhado à internação. Temos algumas condutas preconizadas para alguns esquemas de tratamento, conforme o slide. No caso, pacientes que utilizam dupla antiagregação plaquetária, AS e clopidogrel. Então, ele tem um stent farmacológico menor que 6 meses ou um convencional menor que 1 mês. Então, o paciente usa esse esquema de medicação. Aqui, conforme o slide, plaquetas acima de 50 mil, como que tem que ser a conduta preconizada, conforme também a sua avaliação clínica e médica, plaquetas entre 30 e 50 mil e plaquetas abaixo de 30 mil. O tratamento somente com ácido acetilsalicílico, plaquetas acima de 50 mil, entre 30 e 50 mil e abaixo de 30 mil, e quando o paciente só usa varfarina sódica. Esses protocolos, eles são do documento técnico de manejo clínico no paciente de dengue. Essa aula tratou de algumas peculiaridades dos pacientes com comorbidades e que usam antiagregantes plaquetários ou antitrombóticos. Na próxima aula, vamos falar de algumas particularidades com tratamento em crianças. Muito obrigada, até a próxima.